Olá, sou Simone Malta e esse é o nosso novo canal que a gente vai tratar o assunto espiritualidade. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade. Qual que é o objetivo do canal? Eu vou falar primeiro. A gente vai falar sobre vários assuntos espirituais, porque somos espíritos em experiência carnal, estamos sempre buscando o nosso melhoramento espiritual. E eu tenho percebido que tem uma busca muito grande sobre esse assunto de mediunidade. O que é mediunidade? Vamos pensar assim, olha, acabei de falar, somos espíritos em experiência carnal. Então, a mediunidade, médium, quem é médium está no meio do caminho, tem uma conexão com o plano carnal e uma conexão com o plano espiritual, né? Porque do lado de lá existem os espíritos. E quem é médium? Todos nós somos médiuns, todos, sem exceção. Só que a mediunidade, uns têm um grau mais elevado de mediunidade, outros têm um grau menos elevado de mediunidade. E é aí que está o problema. A gente percebe que em muitos centros psiquiátricos, tratamentos psiquiátricos, pessoas que sofrem de transtornos psiquiátricos, elas nada mais sofrem de um transtorno de uma mediunidade que está em descontrole, tá? Isso a gente tem visto por experiência própria. Eu, primeiramente, eu sou espírita, atualmente sou um bandista, e tenho estudado ao longo de muitos anos sobre a espiritualidade. Ou seja, o estudo nunca acaba, sou uma aprendiz, tá? Tô aprendendo muito, ainda tem muito que aprender. Eu costumo falar que quanto mais eu estudo, mais eu sei que nada sei. Eu preciso aprender ainda mais. E com esse canal, o meu intuito também é aprender muito com vocês. No terreiro onde eu dou palestras, a gente tem tratado muito sobre esse assunto e muitas pessoas têm me procurado falando sobre esse descontrole. O que eu faço? Para quem que eu procuro? Qual o primeiro passo? E é nesse intuito que a gente vai trabalhar, vai tentar ajudar, tá? A encaminhar, da melhor forma possível. Eu não tenho, lógico, eu falei, eu não tenho solução para tudo, mas pelo menos se eu conseguir plantar uma sementinha no coração de alguém, eu já fico muito feliz. Então, vamos lá. Mediunidade, expliquei que esse é o contato de quem está encarnado com o plano espiritual. Mas para que esse contato? Então, a gente volta lá na época de Kardec. Kardec foi o decodificador do espiritismo, Foi o que escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Na época de Kardec, já existia mediunidade? Sim. Só que falava-se em mediunidade? Não. Quem tinha mediunidade era louco. Por quê? O médium é aquele que vê espíritos, é aquele que ouve espíritos, é aquele que sente cheiro. Então imagina, estou vendo o que ninguém vê, estou ouvindo o que ninguém ouve, estou sentindo o que ninguém sente. Então o que eu sou? Louco. E não é por aí, A gente hoje tem experiência de o que eu vejo, muitas vezes o que eu estou vendo que ninguém vê, é porque eu sou médium. Sentindo o que ninguém sente, é porque eu sou médium, tá? Então, na época do Kardec, o que foi preciso fazer? Os espíritos, para mostrar que eles estavam ali e que realmente eles estavam em contato com o plano carnal, objetos mexiam, mesas giratórias, A decodificação do evangelho era por toques em mesa. Então, era uma coisa muito difícil. E ao longo do tempo, da evolução nossa mesmo, essa mediunidade tem aflorado, E é natural que ela aflore cada vez mais. Muitos médiuns, a gente falava que era médium inconsciente, que depois eu vou falar sobre isso. Hoje quase não existe médium inconsciente mais. A maioria somos médios conscientes. A gente tem consciência do que estamos falando, consciência do que está escrevendo, consciência do que está vendo, por causa justamente que já estamos a um passo mais evoluído, A gente vai evoluindo. Quais são os tipos de mediunidade? Vários tipos de mediunidade, são vários, Não vou falar alguns, tá? Existe aquele que vê, a mediunidade da visão, aquele que escuta, mediunidade auditiva, que escuta os espíritos falando. Esse escutar pode ser por vozes, tá? Mas também tem a mediunidade intuitiva.
É aquele que fala na cabeça, mas faz assim, porque eu nem imaginava que eu estava pensando isso. Mediunidade intuitiva, porque não é meu. Ele está vindo de alguém exterior a mim. Tem a mediunidade olfativa, aquele que sente cheiros estranhos. Às vezes, se um espírito é mais evoluído que está perto de quem sente cheiro de rosas, cheiros gostosos. Um parente, né, que já partiu, que desencarnou, quando vem visitar, às vezes a pessoa sente o cheiro do perfume daquela pessoa que foi embora. É porque ele está perto. E quando é um espírito menos evoluído, os cheiros são muito desagradáveis, muito. Temos ainda a mediunidade de psicografia, né, que é um grande exemplo que a gente tem aí, é o Chico Xavier, né, que a gente teve, de aquele de escrever, recebe as mensagens, né, mediúnicas e reescreve. E a psicofonia, que é o médium que consegue transmitir através da voz. Qual é o problema de ser médium? Problema nenhum, já falei, é natural. A gente tem que começar a tratar a mediunidade com naturalidade, tá? Todos nós temos um campo vibratório, né? Esse corpo aqui não é só matéria, ele é um campo vibratório, que mais para frente a gente trata desse assunto. O campo vibratório do médium, ele é mais forte, ele brilha mais. Então, o espírito geralmente, por exemplo, o espírito que precisa de ajuda, ele vê aquela luz e ele aproxima. É onde o médium de visão, ele começa a ver. Ele vê. E nem todos que vêm coisas boas, tá? Às vezes é assustador as imagens que eles veem. Por isso que às vezes chega até a pensamentos de loucura, né? Porque fica vendo, imagina, você fica vendo coisas o dia inteiro, nas horas mais impróprias. Então, a mediunidade descontrolada, ela precisa de ser equilibrada. Ela precisa de ajuda. A pessoa precisa de ajuda. Como? Deixando de lado o preconceito, tá? Preconceito religioso. Médium não é só aquele que está no centro espírita. Médium não é só aquele que está no terreiro de Umbanda. Não é só o do candomblé. Médium está em qualquer religião. Qualquer religião tem médiums, tá? Uns mais aflorados, como eu já disse, e outros menos. Então, quando você perceber que você está tendo um descontrole por causa da sua mediunidade, o que eu devo fazer? Quem eu devo procurar? A quem eu preciso pedir ajuda? Para um especialista, ou melhor, para um espírita. Você procura um centro de Umbanda, um terreiro de Umbanda, um centro espírita, porque eles vão conseguir te conduzir e ajudar no seu desenvolvimento e equilíbrio mediúnico. Porque a mediunidade não é doença, não é doença. Todos nós somos médiuns, mas a mediunidade precisa ser trabalhada e equilibrada, tá? Chama-se a saúde espiritual, que eu costumo dizer, né? Preciso de saúde espiritual, preciso me equilibrar espiritualmente, né? O corpo são, mente sã e espírito são. São os três aí que a gente precisa trabalhar, tá? Então, nos próximos vídeos eu vou falar sobre os tipos de mediunidade e vários outros assuntos nesse canal. Vai lá no Instagram, tá? É o Universo _ Espiritual. E no Facebook também, o Universo _ Espiritual. E também dê seu like, compartilhe o vídeo, ajude a divulgar, porque com esse trabalho a gente vai conseguir ajudar várias pessoas. Se você tiver alguma dúvida e precisar de ajuda, pode deixar nos comentários no canal ou também no Instagram, tá? A gente lá, eu consigo conversar com vocês também, tá bom? Fiquem em paz, até o próximo.